A gente vive em um tempo onde todo mundo quer ser autêntico, imprimir a sua marca. Mas, ao mesmo tempo, toda autenticidade tem um quê performático. A gente dita o que a gente sente, escolhemos as nossas palavras e, mais ainda, as nossas roupas. Selecionamos as camadas que mostramos e aquelas que a gente esconde. E assim, na vida, nas redes e também no trabalho. No episódio de hoje, uma conversa com uma autoridade que entende profundamente o impacto do que se veste na construção de quem a gente é. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Esse é o Entre Linhas SA. Eu sou o Pedro Próquino, o teu host de hoje, em um tema que vai nos guiar, que é vestir-se para o trabalho, autenticidade ou teatro? A Lilian Patti é inegavelmente uma das jornalistas de moda brasileiras mais influentes e premiadas. Ela tem mais de 35 anos de carreira, já cobriu todas as semanas de moda. Se eu fosse falar sobre todos os prêmios que ela ganhou, a gente vai ficar horas aqui, mas quero destacar tão somente a sua inclusão na BOF 500 da Business of Fashion, sendo uma das 500 profissionais de moda mais importantes do mundo. E agora acaba de se tornar mestra em curadoria pela University of Arts, London, marcando uma mudança de carreira com muito estilo, é claro. Ela já entrevistou todas as modelos, todos os estilistas, tudo que você pensar no mundo da moda, e tem vários livros publicados, e eu destaco Pelo Mundo da Moda e o Biquíni Made in Brazil. Ela é Lilian Patti, muito bem-vinda. Obrigada, gente. Que apresentação mais Poxa, laudatória. e ficou muito aquém de quem você é. Eu estou honrado em tê-la aqui Quando na eu nossa falei pra mesa. turma aqui, todo mundo foi pesquisar e ficou, meu Deus, o que está acontecendo? Eu tô passada, assim. Total. Eu não vou conseguir expressar uma palavra, que a jornalista perdeu a capacidade de falar. Obrigada, viu, Lilian? É um prazer estar Pela aqui, gentileza. gente. Bom, já Prazer disseram estar como é aqui. que vocês chegam então, né? É isso, tá todo mundo nervoso. Não, eu me sinto estiloso, eu sinto bem, expressando meu verdadeiro eu através das minhas vestimentas e... Entendi. Olha, o tema de hoje é interessantíssimo, porque a gente se veste no dia a dia do trabalho, mas todo mundo pensa efetivamente no que está colocando. Eu já passei pela etapa de trabalhar em startup, ia de calça jeans, camiseta, porque essa era a moda, e era muito fácil, porque era só colocar a camiseta, né? Pronto, ia de ter não. Você não isso pegou o coletinho puffer? Não, Não? nunca, Ah, graças eu a peguei, Deus. porque eu já fui Pegou? do mercado financeiro. Ah, então. Eu, graças a Deus, não precisei passar essa vergonha na minha vida. Acho que a primeira pergunta, Lilian, é: quem influencia quem? A moda influencia o mundo corporativo, o mundo corporativo influencia a moda. Esse mundo tem conexão direta ou menos? Eu vou ser indelicada agora. Por quê? Porque precisamos pedir a moedinha digital assim que o episódio começa. Então foi estratégico para Lilian pensar ali, ela já vai responder. Mas se você não segue, gosta dos nossos episódios, Entre Linhas _SA no Instagram, no TikTok. A gente tá na company page do LinkedIn também como Entre Linhas SA. Se você usa um tocador de podcast aí, tipo Spotify, avalia o nosso programa, eles vão distribuir para mais 5 gente. estrelinhas. Dá umas estrelinhas aí pra gente, segue o programa para você ser avisado quando sair episódio novo. Desculpe interromper, convidada. Olha, na verdade, eu acho que quando o mundo se digitalizou, todo mundo, uma coisa influencia a outra, porque não existe mais hierarquia nesse sentido. Antigamente a gente falava que a moda era uma pirâmide, que a elite é que ia influenciando a base, né? Que a elite está em cima e daí inverteu a pirâmide nos anos 80, porque a rua passou a influenciar a elite, a passarela, as coleções. E essa questão do mundo corporativo, evidentemente, tem que ser olhada, porque é um nicho maravilhoso para as marcas, né? Então, você atender esse público é muito importante para uma marca. Então, ela tem que acompanhar, claro, mas o mundo corporativo também acompanha a moda. Agora, quem nasceu primeiro... Existe uma influência, influência não, mas sei lá, o mundo da moda pensa coisas específicas para o mundo corporativo?
ou não necessariamente? Porque, claro, se a gente pegar recortes, agora estamos olhando aqui, sei lá, eu quando penso em moda, penso nas semanas de moda, penso nos grandes estilistas. Existe um pensamento olhando para tentar produzir coisas que funcionem bem no mundo corporativo também? Então, vou pensar alguns exemplos aqui. Primeiro que me vem à cabeça é nos anos 80 do século passado, quando surgiu uma coisa chamada power dressing, que foi aquele movimento que trouxe para as mulheres o uso do terno e das ombreiras. Então, aquela ombreira, quanto maior, representava mais poder, mais força. E chamava power dressing. Era uma silhueta em triângulo, se você perceber, porque ela fazia assim, e daí ela fechava, ela bem grande aqui no ombro, e daí ela fechava aqui. Isso era o quê? Realmente foi quando as mulheres começaram a assumir funções mais executivas, mais de poder, cargos de poder. Então, isso era um statement, porque para mostrar que aquela mulher tinha essa força, esse poder. Daí a gente vem para o século XXI, pandemia, quando todo mundo ficou em casa, né? Basicamente. O que mais se vendeu foram moletons. Então, quer dizer, claro que a moda está pensando como as pessoas estão, porque as pessoas estavam trabalhando de casa. Então, olha a diferença. Então, você tem um momento do power dressing e o outro momento de comfort fashion total, né? Que não tem nada mais confortável. Não tem, mas enfim, mas o moletom é um símbolo de conforto. E você acha que a moda tem o poder de influenciar a carreira das pessoas no mundo corporativo, então? Porque os exemplos que você trouxe é um pouco mais de momentos históricos, faz todo sentido. Agora, como eu me visto, pode influenciar a minha carreira? Eu acho que não é só a moda, é a sua imagem. Então, o poder da imagem é uma coisa fundamental. Inclusive, tem uma palestra que chama O Poder da Imagem, que é um sucesso. Por quê? A sua imagem não é só a sua roupa, é o seu cabelo, sua unha, a sua pele. Então, é um conjunto. Então, esse conjunto tem que estar sendo, digamos, tem que comunicar algo que você busca. Agora, o que eu digo, e acho interessante como a pergunta do podcast de hoje, porque eu falo assim, não adianta você criar um personagem que não é você, porque você não vai segurar esse teatro. E Temos mais do falado que muito isso nessa temporada. e mais do que isso, você pode atrair coisas que você não, na verdade, você não quer. Então, quer dizer, se você cria um personagem que não corresponde à sua verdade, nessa imagem construída, você pode se dar muito mal. Então, em primeiro lugar, acho que assim, estilo e essa construção de imagem é uma construção mesmo e é uma lapidação. Você precisa se conhecer, você precisa entender o seu corpo, a sua função, o ambiente de trabalho que você está e o que você quer comunicar com isso. Porque a moda é uma forma de expressão e é uma ferramenta de comunicação maravilhosa se você usar direito. Aproveitando que você falou dessa necessidade de se conhecer, de autoconhecimento, eu estava justamente com esse assunto na cabeça, assim, o quanto, de repente, falta pra gente um letramento. Que bom que você tem uma palestra sobre isso, porque esse assunto, posso estar errada, mas ele cobra diferente homens e mulheres, no sentido até de investimento mesmo, né? A Acho que tá quantidade de certíssima. acessórios, peças e códigos que a gente tem para expor e que comunicam isso. E eu lembro de, principalmente no começo de carreira, ficar muito insegura, porque eu não sabia, né? Aí você tenta, no final do dia, eu sinto que a gente tenta emular, copiar o que está acontecendo ali naquele ambiente, mas que não necessariamente expressa aquilo que a gente é. Então eu sempre me senti meio desajustada, assim, porque eu sempre fui mais colorida, e era todo mundo muito preto, muito cinza. Você vai em evento corporativo, preto, cinza, um branco ali de vez em quando, um azul. Então, assim, falta um letramento. Como é que a gente consegue ter esse autoconhecimento, sendo que hoje eu vejo que a gente tem muito conteúdo disponível, mas muitas vezes a gente é inundado pelo aquilo que é a moda e não necessariamente aquilo que cabe pra gente. Eu fico desesperada, não sei nem por onde começar. Ficou desesperada aqui, ó. Primeiro, eu acho assim, no seu caso, você gosta de roupa colorida? É claro que no começo da carreira você é inseguro, porque você quer agradar, você quer pertencer e você quer crescer, né? Conquistar territórios. Então é muito difícil, precisa ter muita autoconfiança para destoar.
Uhum. né? Mas eu acho que com o tempo você pode, uma vez que você esteja mais seguro com a sua performance, você começa também a mostrar um pouquinho de quem você é. Óbvio que você tá de preto, bege, cinza, marinho, é muito prático, muito fácil. Inclusive, você pode criar um uniforme de trabalho, entendeu? Mas você pode criar um uniforme de trabalho de vermelho, de roxo, de verde. É mais difícil, porque de fato é uma energia até, porque tem a questão da cromoterapia. É uma energia que a cor traz para a roupa que é muito intensa, dependendo da cor que você escolher. Se você escolher um rosinha, você vai sempre ser vista como uma coisa mais meiga, frágil, talvez Romântica. romântica, porque o rosa ainda tem essa. Agora, e o vermelho, muita gente associa, claro, com a questão do desejo sexual e etc., mas não necessariamente, entendeu? Mas, quer dizer, eu acho que pode caber um vermelho, mas isso vai dar assunto no mundo corporativo. Ô, Lilian, e uma pergunta que essa sua resposta me levou para esse lado. Até que ponto esses códigos, eles são positivistas, né, no sentido de, putz, é assim que funciona? Até que ponto foi construído socialmente, culturalmente? A gente que construiu esse significado da moda, das cores, ou é algo mais primitivo? Não, a questão das cores tem esses estudos mesmo do impacto da cor na sua performance, seu estado de espírito, Tá. né? Agora, para uma empresa, gente, óbvio que é muito mais fácil ela criar um dress code, porque com isso o uniforme é muito bom, na verdade. Eu sou super a favor do uniforme. Porque você põe todo mundo, digamos, na mesma plataforma, entendeu? E não é isso que vai te distinguir dos outros. Mas mesmo com o uniforme, você pode expressar a sua personalidade, porque é o jeito que você usa aquele uniforme, né? É o acessório que você põe com ele, é o sapato ou o tênis que o homem, eu estou falando mais de homem, que o homem tem menos recursos, mas também está mudando. Joalheria masculina, por exemplo, hoje em dia está crescendo. Então eu acho o uniforme muito bom e você não ter que pensar todos os dias que o que você vai vestir, Sim. assim, te abre uma cabeça para outras preocupações e energia para coisas mais importantes. Não que se vestir não seja importante, é fundamental. Porque, como eu disse, é uma ferramenta de comunicação que a gente não deve abrir mão de maneira nenhuma. E teve esse lance, acho que principalmente no Vale do Silício, né, que são daí os grandes executivos, há alguns anos atrás, que o padrão de todo mundo se vestir era calça jeans e camiseta, porque não queriam gastar energia, teve essa moda, assim, eu não vou gastar energia pensando no que eu vou vestir, eu puxo uma camiseta, uma calça jeans e tudo isso. Ainda hoje a gente vê um pouco desses elementos presentes lá, mas, e a gente conversou aqui em outros episódios, a gente vê também cada vez mais alguns executivos de empresas lá do Vale começando a ter uma característica muito diferenciadora um do outro. Você tem o Jason o Hang da NVIDIA com a Com a clássica jaqueta de jaqueta de couro. couro dele, mas você tem o Mark Zuckerberg numa guinada gigantesca de imagem, e requer Viu um como pouco de chama? liberdade enfim, sei lá, vai mudando. Como chama da Apple? O Steve Jobs. E tem o Steve Jobs que Que criou foi, um uniforme. Ele só usava aquela blusa do Isemiak Preta. com o jeans. É. Ele criou um uniforme mesmo. e o uniforme do Vale do Silício É. era esse, o dele era ainda um pouco É. se Que diferenciava onde ali, ele mas- conheceu o Miyake, etc., que é estilista japonês, usou essa blusa e nunca mais tirou. E eu acho muito interessante, porque você vê, cada um cria uma persona. Uma pequena persona ou uma pequena variedade dentro desse Eu acho que você cria uma quadradinho? persona. Enquanto eu te ouvia, vê se faz sentido o que eu pensei aqui, Lilian. Como existe uma explicação para o uso dessa roupa simples, que é do tipo, eu tenho muitas decisões para tomar, portanto, eu vou simplificar meu guarda-roupa. Logo, quando você usa esse tipo de roupa, é isso que você comunica. Não sei, eu arrisquei aqui. Estou muito ocupado, então meu guarda-roupa é azul e preto, e ponto. E aí é isso que eu acho que no Vale do Silício eles comunicavam, porque existia essa
justificativa generalizada, né? Tem essa justificativa também, acho que do Obama, né? Que o Obama não escolhe as próprias roupas, porque não sei o quê, ele tem muitas decisões a serem tomadas. Daí já, do Obama eu já acho Você um acha que pouco é machista. Acho um pouco passé, demais? não combina Tá. com ele, eu Mas acho. o que me ficou é o que comunica também esse tipo de escolha quando existe esse storytelling por trás. Não é simplesmente aparecer com a roupa. Eu nem sabia dessa história do Steve Jobs. Mas que foi muito copiado também, É. né? Quando você queria aparecer Mas você tecnológico. vê, o Vale do Silício queria mostrar uma inovação, É. né? Então rompeu Ruptura com com o regras. básico, que era o terno e gravata, né? Uhum. Então era assim, Um oposto quase. então era uma coisa assim, nós não somos Uhum. esse padrão, a gente veio aqui para fazer uma ruptura mesmo, então não existe mais terno e gravata. O que eu acho uma bobagem também, porque terno e gravata é um ótimo uniforme, Perfeito. entendeu? Então você Nossa escolhe o Senhora, seu, muito você difícil. pode escolher um terno e uma camisa sem a gravata, você pode escolher, enfim, você pode escolher a polo, você pode escolher a gola rolê como a do Steve Jobs, mas são opções, mas você vê, o Vale do Silício, ali ele mostrou que ele era diferente, todo mundo. Foi uma comunicação, um statement, né? E sabe para onde vai a minha preocupação nesse sentido, Lilian? Porque a gente aqui também fala com uma audiência e muitos de nós, assim, quer dizer, os três aqui tiveram carreiras corporativas no mundo executivo, ascenderam a cargos de liderança e tem regras e regras, né? Que a gente comentou. Você em começo de carreira, você tem uma licença que é diferente de um CEO de empresa ou de uma CEO de uma companhia, né? Como que mensurar, assim, até onde se conformar com o ambiente e até onde você, de fato, se diferenciar? Porque não é a mesma regra para todos os estratos da organização, né? Daí é um equilíbrio, né, entre a sua personalidade e a sua confiança, sua segurança, porque você precisa, assim, acho que tem alguns momentos, alguns ambientes corporativos que você realmente você tem que estar enquadrado. Então, daí ou você enquadra ou você vai embora também, porque se aquilo não te Perfeito. se aquilo não te convém, é porque talvez não convenha at all, entendeu? Não é o seu lugar. Uhum. Né? Mas tem vários lugares que dão abertura para isso, né? Mas eu acho que tudo é uma construção. Acho que hoje em dia também as pessoas começam a carreira achando que elas sabem tudo muito rapidamente. E não, bom, hoje, recentemente, eu voltei para a universidade, por exemplo, depois de 60 anos, fui fazer um mestrado em Londres. Então você vê, quanto mais você sabe, mais você quer aprender, na verdade, mas você vê que você sabe pouco. Então, e os jovens, gente, desculpa, jovens. Vocês são fundamentais. A gente já foi jovem. Não, eu acho muito rico, entendeu? A troca. E eu fui jovem, então eu sei que eu também achava que eu sabia tudo. Mas não sabe. Mas eu vou contar uma história e aí entregar aqui um ouro maravilhoso, porque eu lembro quando eu era estagiário, no meu primeiro estágio, Jovem. foi na Unisys, eu era muito jovem. Tinha barba? Lógico que não, eu era Não sei. Você tinha queixo? cidadão ridículo, assim. Enfim. E eu lembro claramente que teve um evento grande da empresa, que era uma convenção para clientes, sei lá eu, que era no Recife, e era a primeira viagem corporativa que eu ia fazer. Eu estava em pânico, porque eu ia ter que passar uma semana, pedaço trabalhando, pedaço com clientes, eu não tinha a mais puta noção do que vestir e levar na primeira viagem corporativa que eu ia fazer. E aí eu tinha o privilégio do quê? De ter uma pessoa na família, que é essa que está sentada. Eu ia falar Você isso. lembra disso? Dessa Quando que história? a gente ia revelar esse laço Esse laço familiar? parentesco. Eu sou formada em jornalismo e nunca fiz jornalismo de fofoca, mas talvez eu tenha uma aptidão para isso, que é o seguinte: dizer que temos aqui tia e sobrinho, entendeu? E a gente nem sabia, aos entrelinhas, Não. a gente nem sabia. De repente a gente soube, do tipo, tem uma tia aqui, não sei se vocês conhecem, a gente, como é que é tua tia? Enfim, estamos aqui neste momento. E Você posso lembra falar- dessa história, não? E ele foi meu estagiário também. Eu fui estagiário de Tá? Tati. Foi meu estagiário. E tem outra passagem, mas daí essa outra passagem eu gosto de contar menos, porque foi um dia que eu passei muita vergonha na minha vida, mas daí tem uma explicação também. Mas você lembra dessa história que eu fui... Cara, eu não tinha a mais puta noção do que fazer, e era assim, o que eu levo pra uma viagem corporativa? Titia tava em casa, vem aqui no armário, vamos olhar. E Mas, era cara, mas eram dicas e era muito bonitinho, porque era sem insegurança. barba.
Agora, essa é uma boa pergunta. Continua bonitinho. Continua bonitinho. Muito obrigado. Você pediu conselho sobre a sua imagem de barba para a sua tia? Não, essa daí Não, foi uma nunca rebeldia. perguntou. Foi uma rebiola. Não, é um statement dele. É um statement. Já foi pior, já melhorou. Então vamos pedir aqui ao vivo. Brincadeira. Vamos voltar para esse assunto importante. Vocês parem de bagunçar o meu episódio aqui. Desculpa. Mas eu acho que aquilo foi um marco para mim, até hoje, importantíssimo, que, de novo, é um Super pouco legal, do elemento da insegurança com algo completamente novo no começo de carreira, mas que acontece em momentos diferentes da carreira, não só com pessoas... Eu era um estagiário naquela época. Que mundo é esse? E aí acho que tem N coisas que podem se conectar aqui, porque no pós-pandemia agora, com a entrada de uma geração nova no mercado de trabalho, a gente vê também uma mudança desse comportamento que tende um pouco pro lance do fast fashion, mas como é que eu vou criar uma autoridade? Eu tenho que me vestir para voltar para o escritório, porque começaram a trabalhar sem estar no escritório. Isso é um ambiente extremamente desconfortável, porque entra uma questão financeira, entra uma questão de diversidade cultural, racial, de gênero, entram muitos elementos. Eu acho que eu só tenho dúvidas, não tenho nenhuma pergunta, é só um caos na minha cabeça aqui. Mas como lidar com isso, Lilian, em momentos diferentes? Se a gente pudesse começar a, tentar tangibilizar coisas que podem ser... que as pessoas precisam levar em consideração quando pensar a moda no mundo corporativo, a moda pessoal. Voltando lá ao seu dilema naquele momento. Quando você está, especialmente em festa de trabalho, é mais complicado, né? Porque não é aquele ambiente que você já conhece, controlado, né? Que você vai para o escritório e sabe o que está acontecendo e tal. E você quer performar, mas você quer agradar. E você vai mostrar, queira ou não, uma coisa que vai além da mesa de trabalho. E ser aceito, pertencer. É isso, você quer agradar, você quer pertencer, mas você precisa performar também. É muito louco porque a gente é uma construção permanente e então eu diria assim, primeiro você tem que olhar para o espelho, entendeu? Então você sempre vai entender assim, o seu corpo, o que veste melhor no seu corpo, dentro daquele universo que você precisa Circular. seguir, e também das policies da empresa e etc. O que fica bem? Então, você olha, pode ser a cor que fica melhor ou outra cor. Você pode achar que é a camisa X ou Y, um vestido YZ. Então, isso é importante, começa daí. A hora que você sabe o que veste bem no seu corpo, você já vai fazer opções mais corretas, né? Daí, essa pressão, primeiro que, assim, outra coisa, eu acho que consumo é um ato de cidadania. Então, você deve consumir as marcas que você acredita dos valores que elas representam, que acho que isso é fundamental. As pessoas não entendem que quando você faz uma compra, seja lá do que for, você está investindo numa empresa. Você investiria nessa empresa, em ações dela? É a mesma coisa. Na hora que você compra um sapato, uma roupa, você investiria nessa empresa? E eu acho que a boa notícia é que o mercado de second hand hoje está quase movimentando mais do que o Olha. fast fashion. Que Então, bom. isso é muito importante, porque a gente não precisa de roupa nova, o mundo não precisa de mais uma blusa, mais uma calça, mais um sapato, e tem muita coisa boa circulando por aí. Então, eu diria que o melhor negócio, inclusive para se diferenciar e se destacar, é esse garimpo em todos esses aplicativos que existem. Em Londres, por exemplo, esse mercado que antes chamava second hand, agora chama pre-loved, roupa Ai, que foi amada antes. Que lindo isso. Pré-amada. Cara, o marketing não tem limites, né? É uma coisa Já impressionante. me pegou aqui, já Olha lá, me a Gabi já identifiquei. tá indo pro pre-loved. Pre-loved. Não é muito bom? Mas é super bacana, tudo é a roupagem que você dá mesmo. E é isso, às vezes assim, você já amou aquilo, e a gente muda de fase, a gente muda de necessidade e de paixões também. Então, eu acho muito bom esse pre-loved, porque dá uma outra roupagem para esta roupa, e você tira aquele preconceito. Eu vou usar uma coisa que já foi usada. Usa, porque, gente, hoje em dia, mesmo as roupas das melhores marcas do mundo não têm a mesma qualidade que tinha antes. Perfeito. Vou dar essa notícia. Sorry, os valores subiram
estratosfericamente Uhum. e a qualidade não acompanhou, Perfeito. tá? Então, mesmo dessas marcas, roupas mais antigas, elas performam, elas têm uma qualidade que é muito melhor do que a nova, do que você vai encontrar numa loja nova. Mas para conseguir fazer isso, é preciso já estar ocupando um espaço dentro da empresa que te permita ter essa licença poética? Porque acho que esse ponto da insegurança é outra coisa relevante. A gente tratou ali do começo de carreira na minha vida. Eu jamais tinha pensado sobre, putz, vou usar pre-loved clothes, roupas já amadas para ir trabalhar, porque preciso ali, né, me firmar, tô galgando cargos mais altos, eu cheguei num ambiente, num nível executivo, de liderança, o mundo envia mensagens muito firmes de, não, tu precisa ser a pessoa mais Mas foda do ambiente de trabalho você agora. será, aliás, você será mais Mas precisa daí de ainda. muita... Você será mais ainda, porque você vai estar estimulando e comunicando um valor que é um valor absolutamente contemporâneo, entendeu? Que é o antidesperdício, que é o da circularidade, que é o da prática regenerativa. Então, eu Uhum. acho que isso só vai agregar na imagem da pessoa. Porque não quer dizer que você vai comprar essa roupa pré-amada, já antes amada, que ela não vai estar rasgada, ela não Perfeito, vai claro. estar. Entendeu? Então ela vai estar perfeita. Você pode contar para a pessoa que Uhum. você garimpou ou Ou não. sim. Entendeu? Eu vou ter pago mais barato, né? Mas além de tudo, é mais barato, eu conto. Eu acho maravilhoso, Eu conto também. porque é isso, gente. A gente tem que circular. Então, inclusive para a própria pessoa, você também pode estar vendendo uma coisa que não te cabe mais. Não cabe mais fisicamente, psicologicamente, Ô, profissionalmente, Lilian, entendeu? deixa eu até fazer essa propaganda, porque eu acho que essa propaganda é muito boa. Eu ando sendo influenciadora desse tema sem ser uma pessoa que entende de moda. Qual que é o meu principal argumento? Para eu levar as minhas roupas que não me cabem mais, não só tamanho, mas porque eu acho que não refletem mais aquilo que eu quero passar, para esses locais que fazem essa revenda. O valor que fica pra gente, se a gente vai só nesse item, você fala, ai, mas não compensa. Você vai ficar com 50% do valor que eles vendem? Primeiro, eles têm todo o trabalho, né? Que é botar, vender, não sei o quê, administrar, o dinheiro tá na tua conta. Mas o principal para mim é, eu tinha a sensação que quando eu tirava as peças que já eram amadas, já foram amadas uma vez e doava nesses, enfim, só bota numa sacola e dá para alguém, eu não tinha segurança que alguém ia usar aquilo. Entender. A quem ia dar um afeto, uma chance para aquela peça de roupa. Quando tá numa loja, num brechó, num local próprio para isso, a pessoa escolhe a tua peça. Então, assim, ela pegou na mão, ela falou, vou usar, vou levar. Então, assim, para mim, isso é o significado, assim, do poder da gente reciclar, da gente passar para frente. E o dinheirinho que sobra, ou você consome na própria loja, Uhum. ou você dá a destinação que você quer. Assim, é menos pelo dinheiro e mais pela garantia que aquilo vai ser, de fato, reutilizado. Eu vou fazer propaganda também. Ah, Agora, em dezembro, estou lançando uma lojinha no Enjoei, Ó, com coisas ótimas. Mas quando você falou sobre esse afeto, a gente tem que lembrar da Marie Kondo, Marie Kondo, né? uhum. Falava muito dessa coisa que você tem que agradecer aquela roupa antes de dar e de jogar. E eu acho que é isso, você tem que valorizar, porque se você escolheu para estar no seu armário, é porque você realmente quis que aquilo estivesse no seu armário. Como é que você vai descartar assim, sabe? Como se não prestasse, como se não tivesse nenhum valor. Não é nada coerente isso. A gente tem que mudar essa atitude em relação à Legal. roupa. Preciso cobrar umas moedinhas do meu primo. Ganho muito terno nessa vida, já que eu não uso Mas se ele usa, putz, não sei se tá legal. usando, mas ajudou no começo, quando ele começou na Eu carreira dele, a acho gente isso. tem Eu 15 sou a anos de favor também de diferença, né? reciclar na Total, família, total. assim. Nossa, Agora a família tem faz peça, muito. tem peça que às vezes não cabe, não é o É. estilo da pessoa também. E eu ficava com essa sensação. E nas sacolas eu pensava, mas será que alguém vai usar isso? Será que não vai? E a pessoa pegar na mão e falar, vou usar e pagar por aquilo, porque a conta, muitas vezes a pessoa fala assim, ó, eu sei que eu paguei R$1.000. Aí eu vou lá na loja, eles vão colocar pagar no preço 50, de é. R$100 e vai Uhum. sobrar 50. Você fala, mas não é o valor, é a certeza que alguém vai reutilizar. Aí tem impacto em sustentabilidade, tem uma Lógico. série de outras questões, né? Que bom. Não, ó, Vou entrar na sua lojinha do eu- Enjoei, né? Tô sempre É uma boa propaganda. Mas eu, quando faço aqui uma autoanálise e eu lembro desses momentos, eu tenho uma ética em relação a roupas. Eu tenho poucas e boas. Então, assim, eu tenho poucas que
a princípio, duram bastante, e quando não me serve, eu também agora com a minha esposa, a gente começou essa prática de vender num brechó da nossa rua, que é irrisório o valor, mas eu percebi esse movimento também, Gabi, que quando você compra algo, também você valoriza esse algo mais do que quando você ganha esse Sim. algo, né? Mas o ponto que eu ia trazer é circular as roupas e renovar, é impressionante como a energia muda. Assim, às vezes eu faço esses movimentos em final de ano, por exemplo, eu faço duas coisas. Dou coisas que eu já não me identifico mais e raspo o cabelo. Então já vocês vão me ver com o cabelo raspado. Tá Porque, de sacanagem. juro, Fascina, cara. E fascina. vamos raspar a sua barba também pra dar uma renovada. Porque é uma sinalização pra mim mesmo De que renovação. de renovação. E assim também era na pandemia, por exemplo. Cara, que seita ele entrou, velho. Não, sério, olha só. Eu não era o cara que conseguia trabalhar de moletom. É, né? Mesmo trabalhando em home office, eu tomava um banho, colocava camisa e calça. Era até meio esquisito, mas pra mim era uma sinalização ritual. de que eu André, mas estou na isso minha é- persona de É, trabalho. eu Tá acho isso. uniforme. É o Ele meu só anda de uniforme. camisa. Então, porque eu estou na persona de Trabalho? trabalho. É, faz E eu todo acho, sentido. pra mim, importa. Eu mudo a minha cognição quando eu coloco uma roupa assim. Mas é isso, eu acho que quando você identifica aquela peça com o trabalho, você muda a atitude, É. entendeu? Você muda. Então, é legal trabalhar de moletom? É legal, mas talvez se você tivesse com um terno, você ia ter outra postura, entendeu? Você ia estar mais altivo, você- Uhum. né? Sim. Então, E aí voltamos para esse elemento do começo do papo, da autenticidade versus esses o ambientes de poder. Conformar. Porque eu concordo. Hoje, como um profissional autônomo, eu começo a ler de forma muito mais aguçada os ambientes nos quais eu vou me enfiar, né? Ou vou precisar participar. E quais são os elementos que eu preciso levar para aquele ambiente para poder transmitir mensagens que eu quero transmitir dentro daqueles ambientes. Isso está cada vez mais claro para mim. Mas sempre volto para a questão das gerações, que a gente está num mundo corporativo com 5 gerações lidando ali dentro, e as gerações mais novas estão começando a ter contato com isso, mas também são gerações onde tem um peso muito mais, dão um peso muito maior para a questão da autenticidade étnica, racial, enfim, qualquer coisa. Querem levar esses elementos lá para dentro, que é super importante. E o mundo corporativo nem sempre está preparado para é verdade. para essa aceitação. E isso gera um nó grande, né? Porque sim, eu preciso pegar um pedaço de algo, juntar com um pedaço de outro algo para tentar encaixar num terceiro elemento. É verdade. Ganhei um parabéns, então. Como é que faz essa equação funcionar? Porque eu vejo também, e você abordou um pouco disso, a moda ela vem expandindo, ela vem cada vez colocando mais elementos ou coisas diferentes neste mundo. É verdade isso? Não, tô falando uma grande besteira. Como Do tipo, assim? sei lá, a gente saiu de um ambiente lá atrás onde homem era terno e gravata, mulher era um tailleur. Tailleur que fala? Muito bem, valeu. Olha lá. Acertei. Cara, hoje em dia nós temos muito mais coisas. Uma mulher pode usar, acho que o homem sempre está mais limitado nesse ambiente, mas você vem falando que existe joia agora para homem, coisas que tá se expandindo. Ao passo que expande não necessariamente abraça essas diferenças Não, eu acho que a mais gente, específicas de grupos. acho que a gente evoluiu muito nessa questão de inclusão racial e de gênero, em todos os sentidos, no ambiente corporativo, na moda, na vida mesmo, né? Acho que estamos avançando, graças a Deus, já não era sem tempo. Mas tem policies, né? As empresas têm policies. Agora, uma delas, eu acho que é fundamental, é a inclusão. Agora, se ela vai incorporar um elemento étnico e aceitar ou não, daí eu já não sei. E aí é aquela coisa: se aquilo não te cabe, não vai procurar emprego naquele lugar. Você vai se agredir, você não vai ficar confortável. Então já não vai. Ou vai, assim, disposto assim, eu vou ser um agente transformador. Uhum. E você pode tentar, porque acho que a gente tem que tentar mudar o ambiente. Ou vou me moldar por um tempo até conseguir ter esse nível de influência lá dentro. Mas vai cobrar um preço também que a gente tem que estar disposto a pagar, né? Não sei se vocês assistiram um filme que chama Doutor Gama, sobre o Luiz Gama, que é um advogado, talvez o primeiro advogado negro no século XIX. Assistam porque é maravilhoso. Então,
ele consegue exatamente assim, a partir do momento que ele se consolida, digamos, como advogado, ele consegue um feito que vale a pena ver o filme, que é impressionante, entendeu? Era aquela coisa assim, nunca na história deste país, não. Ele foi lá, entendeu? Com boa argumentação. Porque é isso também, se você tem consistência nos argumentos, talvez você consiga mudar. É, Tem muita coisa que precisa ser sem mudada. Preciso dúvidas. aprender muita coisa ainda. Dentro das companhias, né? Então, eu faço doutorado em administração de empresas, né? Tem uma teoria que a gente chama de créditos idiosincráticos, que são aqueles créditos que você individualmente vai angariando, vai construindo, e isso te dá licenças para você agir não de acordo com a manada, né? E a gente vê muito isso associado a cargos. Então, aquelas pessoas que têm um cargo que, de uma certa maneira, se provou perante aquela audiência, eles podem não se conformar ao que aquele ambiente requer, né? Então, acho que esse que você colocou desse advogado do filme, né, do Dr. Gama, tem uma questão disso, do tipo, olha, talvez antes ele não podia agir dessa maneira, mas quando ele se consolidou, criou essa reputação e tal, ele pôde ser um agente. Então, acho que um chamado aqui para quem já pode ser um agente, seja o agente da mudança positiva, né? E saber que isso é uma construção, né? Que você hoje acredita nisso, daí você vai lá, grita, esperneia, entendeu? Às vezes dá para gritar, espernear e fazer alguma coisa. Mas às vezes não, às vezes você precisa de fato Se conformar primeiro, né? para daí agir e ser esse agente Obrigado, simplificaram transformador. muita bagunça Não, que estava na minha cabeça. Não, mas é isso, Não, mas é exatamente isso, ó. esse ponto é super importante, porque essas relações de poder dentro da empresa são muito fortes e firmes. A moda tem um elemento importante disso, mas às vezes a gente não consegue fazer esse nível de influência. Isso precisa ser muito estratégico, porque pode minar em outras áreas. Pode minar uma capacidade de promoção, de assumir um cargo diferente. Isso tudo precisa ser levado em contexto, né? Não, ó, e para onde foi minha cabeça, né, também tem os ritos, os rituais e o decoro, né? Então, por exemplo, um dos caras que eu acho mais estilosos, que eu adoraria me vestir igual, é o Lewis Hamilton, piloto da Fórmula 1. Mas ele é um heptacampeão mundial de Fórmula 1. Bilionário. Inglês, e ele é um sir, aliás. Eu sou o André Conerro, brasileiro, doutorando. Quem sou eu para entrar numa mesa de conselho vestido como Lewis Hamilton compra pre-loved clothes? Definitivamente. Deve comprar, sabe por quê? Também acho. Sabe porque na Inglaterra isso é normal. Países que viveram uma guerra como a Segunda Guerra Mundial têm essa cultura. Então, na Europa isso é muito comum, não se questiona isso. Só que hoje em dia não é mais aquele brechó mofado que você vai. Total. Não, é uma loja. Que era o mercado de pulgas, inclusive, né, assim, do lado da Flea Harrods, market. que é a loja de departamento mais sofisticada de Londres, tem uma loja de pre-loved. E você acha que é uma multimarca, até de tão bem colocado que está tudo. Então, para os ingleses, né, eles nem questionam, entendeu? Se é pre-loved, se não é. Isso é um tabu no Brasil ainda? Não, então, mas só para adicionar, se isso é tabu, eu vou fazer um statement potencialmente politicamente incorreto. Qualquer coisa, a gente revê isso aqui. Prepara o corte e até ousado. Porque, na minha cabeça, não vi estudo sobre isso, mas me parece que tem uma correlação nesse tal do tabu que você chamou. Por que pessoas, via de regra, de países subdesenvolvidos, ou até o que a gente chama de novo rico, adora a marca? Coisa grande, coisa dourada, coisa não sei o que e tal. Logo. O que está acontecendo? Que o inglês não tem essa necessidade que você trouxe. Não tem, pelo contrário. Às vezes tem ambientes que é até feio você tá com uma roupa nova, ela se sente até meio assim, sabe? Você tá... Que doideira, cara. Mas o que eu acho assim, quando você nunca teve uma coisa e você passa a ter o acesso àquilo, a possibilidade de acessar aquilo, você quer ter, entendeu? Você nunca comeu um doce, vai comer o primeiro, nossa, lambuza inteiro, tem dor de barriga depois, não, entendeu? Então, bom ponto. Então a pessoa, ela quer ter o acesso, agora ela tem o dinheiro, ela quer mostrar que ela tem o dinheiro para comprar aquilo. E se é aquilo que vai dar a ela o status que ela busca, que ela acredita, né? Que também nem sempre ela vai atrás. E claro que o Brasil é um país novo, um país jovem. O Brasil nunca passou por uma guerra como essas, né? Que a gente, inclusive, continua vendo lá fora. E eu lembro que tinha uma coisa aqui no Brasil que era assim: eu não vou comprar uma roupa usada porque tem uma energia ruim, eu não sei da energia da pessoa. Gente,
primeiro que hoje já vem lavado. E se não vier, lava, Lavou, tá passa. novo, famoso. Sal grosso na sabe? lavagem. Não existe essa energia. Primeiro que assim, o que eu acho que a roupa tem é memória afetiva. E por isso que é bom você investir numa peça que é bacana, é melhor comprar, como você disse, melhor ter uma do que ter 5 que são descartáveis, porque essa uma você vai lembrar, putz, aquela camisa me deu uma sorte naquela Total. reunião. Nossa, aquela roupa, não, eu conquistei o amor da minha vida. Ou, nossa, me diverti muito aquela noite. Então, essa memória afetiva da roupa, ela só ganha quando você usa, entendeu? Então, quer dizer, se você compra uma roupa que você vai usar uma vez e jogar fora, não valeu a pena, gente. Não valeu a pena, você está jogando dinheiro fora. E tem outra coisa que eu acho interessante quando você compra uma roupa, eu falo que é o coeficiente uso e benefício. Por quê? Às vezes você, para uma festa, você gasta milhões e usa aquela roupa uma vez, que já está errado. E no dia a dia, você não quer gastar. Não. No dia a dia, compra aquele sapato que é bom, porque não vai doer seu pé, porque você nem vai lembrar que ele existe. Vai durar. Vai durar durar. anos. Manda trocar sola, manda engraxar, sabe? A manutenção para Da manutenção. manutenção. A roupa é a mesma coisa, entendeu? Compra uma roupa que realmente não vai fazer bolinha, não vai. E não vai ser descartável, Sabe né? que eu acho que do Não, ponto mas de vista fundamental. de consumo, cada vez mais esses sinais estão aparecendo de que as pessoas estão. Eu acho que tem uma herança aí, Brasil colonial, da gente ficar querendo mostrar os logos e tal, mas esses dias eu vi uma marca muito legal de lavanderia especializada em lavar tênis. Olha. Justamente porque tênis, agora a gente começa a investir em tênis, que é muito caro, né? Tênis de 2, 3, 4, 5 mil reais. E que eles encarnem, ficam meio desbençados. E ela refaz seu tênis. Que Assim, legal. e tá crescendo várias lojas dessa marca. Então, acho que é mais um sinal de que talvez por aqui as coisas podem começar a mudar. E eu espero que sim. Agora eu vou jogar um ruído aqui, porque eu Manda. adoro um Treta. tênis rasgado, sabe? Que mostra que você usou, Contou história ali. sabe? Mas tem que ter estilo. Não dá pra. Se eu botar um tênis rasgado, você vai me sacanear no domingo, entendeu? Sempre assim. Que, sei lá, quando eu vou a Buenos Aires e os argentinos, eu acho que são super estilosos, tanto o homem quanto a mulher argentina. Mas você olha os tênis, estão tudo fodidos os tênis deles, só que combina. Aí olha aqui no Brasil, o que tá acontecendo, né? Mas eu concordo com o seu ponto, Não, é tem bonito, tem história. Eu acho que, e às vezes, assim, sei lá, tem uma manchinha aqui. Ai, não vou mais usar porque tem essa manchinha aqui. Será? Claro que é tudo Lógico. muito sutil, né, gente? As E coisas são situações subjetivas e específicas. tal. Mas, às vezes, a manchinha não saiu mesmo, mas você ama essa blusa? Usa. Uhum. Olha, Lilian, você não se sente mais cobrada do que a média? Agora é uma pergunta pessoal, né? Boa. Destoei. Porque, eu posso. Meio que assim, eu tenho liberdade pra errar, porque eu não sou especialista nisso, né? Posso fazer um monte de Eu bobagem aqui. discordo. Eu acho que quem tem mais liberdade ali pra Não abusar sei, mas dessa. assim, de sair de casa, eu posso ir até a farmácia de qualquer jeito. Às vezes essa cobrança sobre o especialista não vem em dobro. Bom, vou te falar que eu falo que eu saio de pijama. Aí é tendência, né? Não, e as pessoas ficam meio assim, mas assim, tem várias coisas aí. Primeiro que hoje em dia eu tenho realmente hoje em dia não faz tempo, mas eu sempre fui uma pessoa que acreditava assim, eu vou usar o que eu gosto, entendeu? E o que eu acredito e tal. E as pessoas, claro que elas esperam me ver sempre, digamos, bem arrumada, mas eu não sou essa pessoa, entendeu? Porque eu ando na rua, eu ando muito a pé, então conforto para mim é muito importante. Então, o ideal é o que é estar bem vestido? É você estar adequado àquela situação, Adequado ao contexto. né? Então, por exemplo, você não vai numa festa black tie de maiô, né? E você não vai andar de smoking. Mas tu falou que tem que. Né? Então, quer dizer, essa adequação do que você veste para a situação que você vai viver, primeiro é fundamental. Então, se eu estou na rua, andando, eu não vou estar de salto alto. Aliás, salto alto faz tempo que eu aboli, né? Desde a pandemia eu uso muito pouco. E tenho, eu posso priorizar conforto. Então, outro dia mesmo, apresentei um
concurso do FAP Moda, que eram 20 anos desse concurso de moda, e eu coloquei um vestido lindo, longo, tal. Falei, não, eu quero colocar um sapato pesado. E eu usei um mocassim com uma sola e adorei, porque eu ia ficar em pé sei lá quantas horas, não estava afim de sofrer. Ah, você tinha falado mais alguma Não, coisa? só se você sente essa Sente cobrança cobrada, né? extra, assim. Não, o que eu sinto, bom. sobre certo e errado, gente, não existe certo e errado na moda. Assim, essa regra do certo e errado, o que é certo e o que é errado? Depende, tá certo, o cara tá de maiô na piscina e tá errado, ele tá de smoking na piscina. É leitura contextual, Agora, se o né? maiô é verde, azul, enfim. A sunga branca é duro também, né? Nossa senhora. Desculpa. Não, mas Liz, sabe que esse negócio que você falou, brincadeiras à parte, é interessante? Eu acabei de voltar da COP30, né? Que foi lá a reunião, enfim, de clima, enfim, lá em Belém. E duas coisas, para além da regeneração, um tema super importante, que foi pauta de diversos debates lá, o que eu achei interessante foi a gentileza de as 2 semanas de evento, teve um comunicado oficial da presidência da COP falando o seguinte: gente, é Belém do Pará. Aqui a umidade relativa do ar é 99%, mais um vira água. E aqui faz 30, 40 graus. Não precisam vir de paletó. Venham de smart casual, que foi um dress code que eu não conhecia, achei super interessante. E foi legal ver as pessoas lá usando o smart casual, muito diferente do que a COP29, que eu também estava em Baku, que estava um frio do cacete, e todo mundo extremamente engomadinho. Claro. Então, a mesma reunião, Adequação. o mesmo decoro, o mesmo ritual, adequado ao contexto diferente. Isso é muito bonito de ver. Mas é fundamental, É. é fundamental, você não pode fazer uma análise isolada. Perfeito. O contexto determina um monte de coisa. Eu fico pensando nisso em empresas, por exemplo, tem algumas por aí que institucionalizam a cor da empresa como se fosse um uniforme para todo mundo. Não sei, eu fico uma doideira na minha cabeça. A gente gosta disso? O que a gente acha? Porque eu acho, Cara, gosta disso. eu vou te eu acho que dizer você força nas pessoas algo que... não essa parte. Eu produzia muito conteúdo para as marcas quando eu estava na editora, né? E eu tinha que orientar os convidados do meu conteúdo que não podia ir com a cor tal, porque era a cor do concorrente. Tem essa chatice e eu tinha que dar essa má notícia, viu, fulano? Não venha de vermelho. Porque a cor tem Mas se tornado você não acha algo... que tá certo? Eu acho que tá certo. Então, mas Porque a cor comunica. a cor comunica. Então, Se a mas cor sim. de um é vermelha e do outro é laranja, né? Então, mas daí começa justamente isso. Tem o banco vermelho, tem o banco laranja, tem 2 bancos Daqui a vermelhos, tem um pouco banco laranja, tem o banco amarelo, tem o banco roxo. Aí, não, se o amarelo e o roxo com o verde, aí, pô, viram uma Não, deixa eu só baderna. fazer esse adendo. O desconforto vinha porque o convidado não tinha nada a ver com a marca, assim. Era um convidado para entrevista. Então, eu tinha que falar, ó, você pode vir vestido de qualquer coisa, só não vem de vermelho porque Ou é a sunga cor do branca. concorrente. Não era pra sacanear o Não era pra- patrocinador, não, mas não era uma... pra sacanear, era só pra deixar isso claro, entendeu? Mas são os Mas, códigos, né? aí eu acho que a questão tem esse da concorrência, mas tem esse de meio que impor a cor. Eu nunca vivenciei isso, não sei se vocês vivenciaram isso de, agora porque a nossa marca é azul, só todo Não, mundo é tem que eu que acho usar que tem azul. algumas empresas que marcam muito isso. Assim, a primeira que vem é a CIMED. Puta, tá todo mundo o tempo inteiro com o logo grande, amarelo, etc e tal. Você tem algumas empresas que se apropriam disso. O Itaú acho que é menos na vestimenta, mas eu observo executivos do Itaú que começam a colocar o laranja de forma muito presente na roupa do dia a dia. Não é tão evidente quanto é no caso da CIMED, mas isso começa a virar quase que uma identidade de pertencimento. Para pertencer àquela empresa, eu preciso colocar essa cor dentro do meu guarda-roupa. O iFood tem um pouco disso, com o lance do vermelho. Eventos, putz, você precisa estar com alguma coisa vermelha ali para poder pertencer. É a identidade da marca, né? Gente, a cor é uma identidade muito forte. forte. Tiffany, a Tiffany criou um azul Tiffany, azul a Tiffany. Hermès tem o laranja Hermès. Daí temos esses exemplos todos que você citou aqui. A cor é um elemento de identidade da marca, muito importante. E eu acho que está certíssimo pedir para não ir com a cor do concorrente. É um Vou cuidado. anotar esse feedback aqui. Você tem que cuidar da marca. Vou anotar meu feedback aqui. E acho que vai daquela leitura que a gente também discute aqui, que, de novo, tem contextos e contextos para autenticidade. Tem horas que você vai sim vestir a vestimenta uniforme corporativo, porque você não é a Gabi, o Pedro ou o André, você é a pessoa que representa
aquele CNPJ, né? E isso é importante. Aí que acho que é o lance dos rituais, do decoro e tal, né? Eu não espero um ministro do STF aparecer lá de regata durante uma plenária, né? Mas Então, se ele assim, estiver lá na casa dele no terraço, tá tudo certo. bem lá. Tá tudo certo. Eu ia puxar aqui, nós vamos começar a caminhar para o fechamento deste episódio, porque falamos de autenticidade, falamos do mundo corporativo, viajamos não, né? Mas falamos da questão da pre-loved clothes, a viagem foi em outro tópico, eu só confundi aqui na minha cabeça. Mas falamos também sobre moda como estratégia. Uma das perguntas que eu ia começar a puxar este fechamento e que você já endereçou um pouco é, beleza, pragmático aqui do que fazer. André deu a dica do prefiro gastar mais em peças, em menos, em peças mais estratégicas, e tu falou o quanto isso é importante também. E nessa correlação da sustentabilidade, preciso sustentar um look diferente todo dia, comprando roupa pre-love, para conseguir dar conta dessa variedade de lookinhos do dia? Não, eu pessoalmente sou contra. Acho ridículo quem não repete roupa, quem não cria uma identidade com as roupas que tem. Porque Então, isso foi uma tendência, né? Que tinha o look do tinha o dia, look até do hoje dia. tem um pouco das gerações mais o look novas. do dia é uma das maiores aberrações que eu já vi no mercado de comunicação e o impacto negativo que teve numa geração inteira acreditando que a pessoa só poderia existir se ela tivesse uma roupa nova por dia. Ou seja, vai para além do simplesmente a moda por ela, mas entra uma questão quase de identidade das pessoas. Político. É ridículo. Olha, look do dia, gente, de fato, vamos fazer uma revisão, uma reparação histórica, porque Adorei. então eu acho que você tem que ter lá no seu. Agora, quando eu fui para Londres, no meu guarda-roupa cabiam 18 cabides. E eu tinha 2 gavetas e 18 cabides. Ponto. Olha, você fala assim, você sentiu falta de alguma coisa? Não. Eu nunca fui tão feliz, era tão fácil, porque eu já fiz tudo coordenado. E era aquilo que eu usava. E a gente facilita muito. Então, voltando ao que você falou do final de ano, faça uma faxina todo final de ano no seu armário. Porque a gente acumula coisa, vai enfiando lá no fundo do armário, depois você nem sabe mais o que você tem, nem sabe mais. Então, faz faxina é muito bom. E não é uma faxina de substituição, é uma faxina de diminuição. Não, mas às vezes É porque a gente acumula. Vocês têm alguma regra? Eu tenho uma. Se eu não usei aquele negócio há 6 meses, não importa. Tchau. Eu tenho Vocês têm alguma coisa assim? Vale ter eu essas... não tenho, porque eu tenho roupa de 20 anos que eu amo. 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 Mas então, mas você usou nos últimos 6... Assim, posso não ter usado, mas assim, aquilo pra mim é eu tenho com algumas, que assim, putz, não usei nos últimos 6 meses e não gosto, eu circulo. Mas agora, tem umas que sobrevivem assim, a isso, isso, né? né? Eu quero guardar essa determinada... Mas camiseta. você vê, eu ganhei uma blusa há 1 ano, nunca usei, eu dei para uma amiga. Essa semana, falei, você gosta? Gosto. Falei, é sua. Porque se eu não usei até hoje, eu não vou usar, entendeu? Não conectou, né, por alguma razão. Não conectou, não conectou. Agora, eu tenho peças de décadas que eu adoro, bom, tem que estar me servindo, né? Senão também é forçar demais. Ok. Mas eu queria retomar o lance do look do dia, porque você fala muito do um look por uma semana. Desafio, vamos dia lançar a mesma roupa? Vamos lançar o desafio, um look por uma semana? A hashtag é algarismo 1, look por uma semana. Então, eu fiz esse desafio algumas vezes antes da pandemia, em várias situações, mas especialmente durante a São Paulo Fashion Week. Para mostrar para as pessoas que você pode estar muito bem repetindo a roupa todos os dias. E outra coisa que as pessoas fazem, que eu acho que é um erro muito comum, é achar que usou a roupa, tem que lavar. Não, quanto menos você lavar uma roupa, menos ela vai estragar. Toma nota. Quanto menos você passar uma roupa, menos ela vai estragar. Então, chegou em casa, pendura no cabide, areja a roupa. Ah, não, mas olha, eu transpiro demais, tal. Daí você vai avaliar. Lógico. Mas, em geral, só de arejar, você já pode usar de novo depois. Não deu para arejar, tem 2 coisas que dá para fazer. Uma tem um steamer, que dá uma higienizada na roupa. Outra é um spray, um pouquinho de água com vinagre de álcool, por exemplo, ou só com álcool, que também dá... Só o álcool, por exemplo, dá uma desamassada na roupa e dá uma higienizada também.
Então eu criei o desafio Um Look por uma Semana, onde eu escolhia 2 peças, eu uso muito calça, adoro calça. Então geralmente era uma calça, uma blusa, ou um blazer, ou uma jaqueta, ou um casaco. E durante 5 dias úteis, porque às vezes no fim de semana a sua vida é diferente do dia útil, eu usava a mesma coisa e não raro eu seguia no fim de semana com a mesma peça base. E daí você pode variar, porque, gente, por exemplo, sapato, você entre um tênis e uma sandália já muda todo o look, É verdade. né? Então tem coisas que mudam tudo. Um colar muda tudo. Enfim, então e é muito legal, porque quando você faz um look por uma semana, você tem que olhar para o seu guarda-roupa. Já olhar e falar assim, puta, terceiro dia já não tô aguentando mais essa roupa. O que eu tenho aqui mesmo, sabe? Que eu posso dar uma bagunçada aqui? Então, é um exercício de você olhar para você e para o seu guarda-roupa, que é muito interessante. Eu aconselho. Super legal. Vamos aderir Eu o tô com desafio? dor de cabeça, eu sou a pessoa que lava, usa uma vez e lava. Cara, quanta Não, pelo amor puxão de de Deus. orelha aqui. É Meu, que a meu gente não domingo passou vai por ser guerra, muito não passou por restrição de recursos. Mas eu É. acho que tem essa questão cultural. Por isso que eu falei Sem daquele dúvida, lance tem. do dinheiro, porque se a gente não tá nesse processo evolutivo, sabe, como Não, vamos pensar cultura e vocês país. aqui hoje. Vocês estão trabalhando no ar-condicionado. Imagino que, enfim, tem gente que precisa pegar transporte coletivo no meio de uma multidão e tal. Vocês acham que quando vocês chegarem em casa, vocês têm que pôr essa roupa para lavar? Não, gente. Dá um funguinho assim no sovaco. A minha A pergunta pessoa é assim, fina. a e minha- talvez... A pessoa Não, é calma. fina aqui, ó. É. Dá aquele funguinho a ali pra minha, ver se... a minha pergunta é a roupa da academia. Ih, Ah, não, bom. lava, daí lava. É. Então, E força, cueca só também avançar, lava, né? Gente, Cueca, mas não, esse pera, outro calma. É outro episódio esse. Bom senso, bom senso. Bom senso, contexto, bom O senso. que é bom senso mesmo? Bom, enfim. Meu Deus, isso daí vai longe. Estamos aqui no finalmente. Perguntas mais? Última leva? Porque a gente precisa Eu amarrar. queria voltar nesse tema, Lilian, você falou que acabou de voltar de um mestrado, foi falar lá de curadoria, que é uma coisa que você já entende e sempre acha que precisa aprender mais, né? A gente já falou sobre isso antes. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que precisa estudar. Eu acho que a grande angústia de quem está no mundo corporativo e tem essa necessidade de se expressar e se adequar é a curadoria. Do tipo, mas onde eu busco essas referências? Você tem alguma dica prática para as pessoas que querem entrar mais profundamente no mundo da moda, sem ficar pinel de ter que seguir a blogueira tal, o look do dia tal? Qual que é a tua grande dica, assim, do ponto de vista de curadoria? Segue a Lilian Patti. Já levantei a bola para ela. Olha, muito difícil, né? Porque as pessoas são muito diferentes, as necessidades são muito diferentes. Mas eu acho que antes de você seguir qualquer um, você tem que olhar para você. Assim, olhar para o E se espelho permitir descobrir, se fisicamente. questionar um pouco também. Olhar e falar assim, o que eu acredito, o que me cabe, em todos os sentidos, gente. Então, isso é muito importante, porque você só constrói uma persona bacana se você se conhece. Tem Bom ponto. aquele que é conhece-te a ti mesmo, né? Uhum. É o básico, a gente precisa olhar pra gente. E hoje em dia a gente fica olhando só pra rede social, que é uma delícia, né? A gente se distrai e fica lá só Croana. rolando a tela. É maravilhoso, só que aquilo ali não te traz nada, entendeu? No fim do dia, você só gastou seu tempo. Você não fez um exercício, você não leu um livro, Não olhou pra você dentro não do guarda-roupa. produziu e não olhou pro guarda-roupa nem pro espelho para entender quem você é. Eu vou chegar em casa, vou ficar me olhando no espelho pra ver se eu consigo entender quem eu sou. Vamos lançar outro desafio, que é um mês sem barba? Filhão, o dia que o meu avô faleceu, o meu avô ficava me mandando tirar a barba. O dia que o meu avô faleceu, eu quase cortei a barba. E não cortou. Se o Pato, que era o apelido do meu avô, não me fez cortar a Quem barba, somos nós? filhão, Cara, mas aí eu você tá lá discordo, embaixo na porque aí lista. você já ia tirar a barba à tarde, né? Por Se ele quê? tava lá falecido, Mas caramba, era uma ele não ia ver. homenagem ao meu avô. Ah, tá. Mas aí Era acho uma que homenagem já perdeu o ao meu time, avô. não. E olha Enfim, que mas era fica o um grude desafio. com o avô, viu? Era um Era o grude, quê? né? Era, né? Eu colocava a barba na cabeça, ele era carequinha. Colocava a barba pra dar cabelo pra ele. Assim, Enfim, era- tá vendo? O Pedro tem seu lado era um fofo. negócio Ele fofo. tem. É. De vez em quando aparece, quando eu tô distraído ou pressionado. Muito Boa. bem. Lilian, como as pessoas te encontram nas redes, se conectam com você? @Lilian Patti. Só não tô no TikTok, gente.
Tenho sido pressionada para tal, mas não sei, vamos ver. Por hora, sem TikTok. E assim para conectar seguimos. com a gente? Entrelinhas_SA, Instagram, TikTok, a gente tá na company page do LinkedIn também, Entrelinhas SA, e todos esses canais têm os linkzinhos que você encontra a gente, caso você queira se conectar com a gente. Estamos lá também, produzindo newsletter e coisas, etc e tal. Com muita elegância. Muito bem. E repetindo roupa. André, você vai aderir a um look por uma semana? Vou, já aderi. Eu não quero ver mudar essa camisa, hein, cara. Vai ficar A assim, tem- eu só o vou dar resto uma da aerada. temporada inteira você fica airando essa camisa Eu acho aí que a pra gente tinha que fazer, então, o uniforme do Entrelinhas. Não, tem que Tô pensando. postar, gente. Um look por uma semana tem que provar. Todo dia dia, o tem mesmo que look. postar. Tem que postar Entendi. todo De dia. segunda a sexta. Para Mas é provar a que você está fazendo. Bom ponto. Mas é a única solução, é o único momento aceitável de você postar todo dia pra mostrar isso. Só quando tá num look por uma semana. Senão, E falar como que aquilo está te impactando. Excelente ponto. cara, fui muito Isso já vai provocado nos aqui. ajudar a olhar para o espelho. Muito bem. Turma, a gente te vê no próximo episódio de Entrelinhas SA.